Olá, tudo bom? Durante boa parte dos anos 90, graças a um seriado de televisão, muita gente chegou a acreditar que a verdade, bem, que a verdade estava lá fora. E hoje em dia, será que ela ainda pode estar por lá? Gostaria de apresentar para vocês Rui Costa Pimenta, presidente do Partido da Causa Operária, que está fazendo um ciclo de palestras pela Europa. Estamos hoje aqui em Copenhagen, capital da Dinamarca, e é uma honra que tu tenha aberto um espaço na agenda para atender algumas questões que são levantadas pela comunidade do Duplo Expresso, através do chat, durante os programas, onde há sempre uma constante, há um apelo para que haja um estreitamento de relações e que a gente tivesse a oportunidade de compartilhar contigo alguns dos teus pensamentos sobre algumas questões. Eu que agradeço o convite. Ok. Rui, sendo sempre breve, eu vou te dizer qual é o tema, fazer uma pergunta e fica bem tranquilo em relação ao tempo que tu quiser levar para responder. A primeira é sobre justamente a rodada internacional de palestras que tu está fazendo. Quais os objetivos do Partido da Causa Operária em apresentar-se por meio deste ciclo, desse giro pela Europa, e o que tu pretende com isso? Bom, a proposta desse ciclo de palestras, ela começou de uma maneira um pouco acidental. Nós recebemos convite de algumas pessoas, né? E a partir daí nós desenvolvemos a ideia de que, como nós temos muitas relações na Europa e há muitos movimentos de luta contra o golpe, que a gente poderia expandir essa proposta, né? Porque para nós, por exemplo, vir até a Europa para fazer uma palestra é uma coisa um pouco exagerada, né? E aí nós montamos um plano para fazer as palestras. Então, foi o desenvolvimento de uma ideia. Qual que é o nosso propósito com isso? Primeiramente, nós estamos na nossa atividade habitual de procurar esclarecer os problemas políticos da complexa situação que nós vivemos no Brasil, né? Nós temos considerado nesses últimos 2 anos que o esclarecimento é um aspecto fundamental da luta. Há muita confusão sobre o que acontece no Brasil. O golpe provocou uma situação de desnorteamento das pessoas. Então, nós estamos nessa atividade agora num terreno internacional. Segundo, nós valorizamos o movimento que existe internacionalmente, porque embora ele seja pequeno em número de pessoas, ele tem uma projeção, uma repercussão que nós consideramos importante na luta no Brasil, em primeiro lugar. As pessoas, quando veem que os brasileiros no estrangeiro estão contra o golpe, estão defendendo a liberdade do Lula e outras coisas, eles se sentem estimulados a lutar, eles se sentem mais amparados, eles têm a sensação de que a luta tem uma amplitude maior. É mais abrangente, ninguém está tão sozinho. Exatamente. Nesse sentido, eu acho muito importante. Apesar de que eu comentei com os companheiros aqui, com quem eu tive a oportunidade de falar, que precisaria de um melhor trabalho de divulgação junto à imprensa progressista no Brasil, para que a coisa aparecesse mais, né? E surtisse um efeito ainda maior. Bom, um segundo aspecto é prático, né? Nós estamos procurando aqui fortalecer as relações com pessoas que estão na luta contra o golpe. Nós temos militantes e simpatizantes na Europa também, né? Uma oportunidade de conversar e também organizar melhor esse relacionamento, no sentido de fazer aquilo que nós consideramos que é uma tarefa prioritária, a constituição
de comitês, de organizações que levem adiante a luta contra o golpe, na medida em que as organizações tradicionais continuam desnorteadas. Há muita confusão política no interior dos sindicatos, dos movimentos sociais, dos partidos políticos de esquerda. Então, nós optamos por chamar o pessoal que é ativo, mas que não está encontrando, né, nessas organizações uma ação definida, a se organizar em comitês. Então, reforçar esse aspecto do trabalho, que eu acho que pode ser uma alavanca para impulsionar a unificação do movimento de luta contra o golpe, pela libertação do Lula no Brasil e tudo mais. Perfeito, perfeito. Hoje está começando a Copa do Mundo. Então, futebol acaba sendo uma coisa importante para muitas pessoas. Então, entrando nesse período da Copa, será que a gente pode entender o futebol como um elemento de alienação ou ele seria um elemento de integração do povo brasileiro? Olha, o futebol, nesse sentido, esse é um longo debate, um antigo debate que existe no Brasil, né? Bem antigo. Bem antigo. Como é que nós vemos a questão? Tudo o que acontece é um terreno de atividade onde a política penetra, né? Por mais que muita gente considere que não se deve dar importância à política, ou que a política é uma coisa muito negativa e tudo mais, a política penetra em todos os âmbitos da vida social, não há como evitar, né? Digamos assim, é um substrato da vida social que você não pode simplesmente eliminar. E, portanto, acontece no futebol. Nós vimos que a Copa do Mundo de 2014 ela foi uma enorme disputa política entre a direita golpista e o governo que viria a ser derrubado, né? Havendo manifestações de rua, havia a palavra de ordem, não vai ter Copa, essa coisa toda. Então, sendo um terreno onde a política penetra, transforma-se automaticamente num terreno de disputa política. E dada a popularidade do futebol entre os brasileiros, nós consideramos que para a esquerda é um terreno de disputa política essencial, dada a sua amplitude. Tanto que nós estamos vendo, né, e nós estamos ajudando a impulsionar isso daí, que há muita gente, por exemplo, rejeitando a camisa verde e amarela da seleção por causa das manifestações. Vários setores estão produzindo camisas vermelhas, nós estamos fazendo isso também. Eu assisti na CATV também Exato, eu acho que... um manequim com... Isso. E nós estamos, por exemplo, o PCO, nesse momento no Brasil, está organizando para fazer encontros onde o pessoal assista coletivamente os Jogos do Brasil, né? Eu acho que a política correta... O show do intervalo é sobre política? Nós vamos colocar no Caos Operária TV um show do intervalo nosso, né? Isso aí é um projeto nosso que eu acho que é importante. Então, quer dizer, o que está colocado? Politizar a Copa. O pessoal vai discutir, tem muita política mesmo, né? Muita gente achou estranho quando nós falamos em 2014 que o Brasil perdeu por razões políticas, mas eu acho que é assim, a Copa está profundamente penetrada pela luta política. A luta política e econômica pelos mercados, as grandes empresas de esporte, né? Por exemplo, não nessa Copa passada, mas na anterior, quando a Itália ganhou, houve uma declaração do mercado financeiro falando um pouco antes da Copa que o interessante seria que a Itália ganhasse. Que coincidência, não? Porque isso daí ajudaria a aquecer o mercado esportivo na Europa. Já a vitória do Brasil não teria o mesmo efeito, né? Porque o mercado esportivo brasileiro, logicamente, é menor do que o alemão, do que o europeu. E se há esse interesse, há uma luta para que prevaleçam esses interesses no resultado da Copa. Então, é uma variedade, né? A luta nacional do Brasil contra o imperialismo se reflete muito na Copa, o entusiasmo popular pelo futebol, essa coisa toda, né? Eu acho que nós temos que politizar o fenômeno da Copa. Se abster, deixar isso daí nas mãos do inimigo, né?
Perfeito, perfeito. Não podemos entregar de mão beijada. Exatamente. Antes da Copa, nós tivemos a Primavera Colorida no Brasil de 2013, que já foi um prenúncio do que iria acontecer nos anos seguintes, até o que começou a acabar em 2016. Então, essa crise institucional, que seria o tema agora, do processo do impeachment que foi realizado, mesmo que baseado num notório artifício técnico, né, que a gente pode dizer que tem uma análise perfeitamente subjetiva sobre como ele foi abordado. Por que o golpe, mesmo desta maneira, mesmo com algo tão frágil sustentando ele, foi adiante? Bom, nós temos que entender que o bloco golpista, ele não agiu por meio de uma improvisação, não foi uma coisa de momento. Isso aí foi planejado, né, com bastante antecedência, tem um caráter internacional. Nós vimos os golpes e ataques aos governos progressistas em vários países da América Latina e tudo mais. Enquanto a direita se organizava meticulosamente para dar o golpe, né, começando, por exemplo, com o julgamento do Mensalão em 2012 nas eleições municipais, uma imensa campanha na imprensa golpista que se cartelizou para fazer a campanha, né? A esquerda estava lá, né, deitada em berço esplêndido, acreditando que nada iria mudar, bastava ganhar as eleições, que, vamos falar o que é verdade, a Dilma Rousseff quase perdeu essa eleição, tal o nível de pressão que havia durante a eleição, mas a esquerda estava nessa ilusão de que não ia acontecer nada. Eu participei de muitos debates e eu me surpreendia quando a gente falava que estava em marcha um golpe de Estado no Brasil e o pessoal não levava a sério. Bom, nessas condições, a reação contra o golpe se viu muito dificultada. Até hoje, há uma confusão muito grande no meio da esquerda, porque não há uma compreensão, primeiro, para alguns setores, de que houve realmente um golpe. Muita gente fala em golpe, mas o que eles querem dizer não é que houve um golpe de Estado, uma tomada do poder forçada, e que isso vai ter profundas repercussões no regime político brasileiro. Muita gente acha que não. Até já ouvi o argumento no seguinte: como é que é um golpe se a Constituição não mudou? Agora dá para perceber que a Constituição foi jogada fora. Quer dizer, o golpe vai sendo feito com uma certa habilidade pela direita e a esquerda não consegue se situar adequadamente até o momento, né? Então, eu acho que esse é o problema da falta de ação. Nós, justamente, estamos procurando, por isso eu coloquei no começo, que é necessário um trabalho de esclarecimento. Né? Logicamente que não é só um problema de você analisar, esclarecer, explicar. É preciso que haja ações práticas que contribuam para o esclarecimento de uma maneira mais abrangente. Mas eu acho que nós estamos ainda na etapa em que o golpe não foi completamente assimilado. Há um setor muito maior hoje contra o golpe do que havia na véspera do golpe. O pessoal aprendeu, finalmente, viu o golpe, viu o governo cair, viu a mudança de política, viu a violação total da Constituição, a prisão do Lula. Isso é um grande ensinamento, apesar de serem fatos negativos. E isso fez uma parcela da população bastante grande evoluir. Eu acho que o sentido geral é esse. Há uma evolução no sentido da luta contra o golpe. Se nós, não vou me estender aqui, porque não é o caso, mas se nós pegássemos todas as etapas da luta, nós veríamos que essa luta ela foi, por saltos, ela foi crescendo, né? A prisão do Lula expandiu a coisa. Nós estamos numa árvore onde saiu-se do tronco e estamos indo para galhos. Estamos ampliando, exatamente. E a greve dos condutores foi um momento em que, pela primeira vez, você tem um movimento grande de massas contra o golpe que colocou o governo totalmente contra as cordas, né? Impôs uma derrota ao governo. Independentemente das manobras que o governo vai fazer para driblar a situação, mas nós vemos hoje que esse governo é um governo fantasmagórico.
Ele já não existe mais como grande realidade. A crise do golpe é muito grande e só não é maior porque falta iniciativa à esquerda que está dividida. Perfeito. Partindo da crise institucional para a crise política brasileira, algumas alternativas viáveis para a retomada de uma estrutura de sustentação de um governo que seja mais próximo do estado de bem-estar social em relação a este que está aí fazendo o estado de bem-estar financeiro, nós teríamos assim uma condição para isso e em que horizonte de tempo isso poderia acontecer? Bom, aqui eu acho que nós temos que fazer uma rápida avaliação histórica. Os governos nacionalistas, que são os governos que representam essa política de bem-estar social, na América Latina, eles não foram resultado do progresso natural das instituições democráticas. Eles foram o resultado de uma grande mobilização continental. Nós temos aí o argentinaço, nós temos a reação popular ao golpe na Venezuela, nós tivemos a enorme mobilização revolucionária na Bolívia e tudo mais. Foram essas mobilizações que levaram a que a esquerda pudesse chegar ao governo. Não foi um progresso natural, uma alternância de poder ou coisa que o valha, entre partidos de direita e de esquerda. Então agora nós temos um movimento no sentido oposto. Exatamente, eles estão conseguindo fazer recuar o processo revolucionário anterior. Quer dizer, os governos são um reflexo, são um resultado, uma consequência desse processo revolucionário. Consequências muito variadas e tal, mas eles estão procurando fazer tudo isso retroceder. Então, me parece lógico que, se o movimento de fundo não é um movimento dentro das instituições, mas é um movimento de fora que atua sobre as instituições, me parece natural que nós necessitamos da ação desse elemento prioritário que é a mobilização das amplas massas. Por exemplo, nós não acreditamos que simplesmente por comparecer às eleições, em outubro, se houver eleições inclusive, as coisas podem voltar ao normal. Não, os trabalhadores, o povo, sofreram uma derrota com a derrubada do governo PT e é preciso reverter esse quadro do ponto de vista dos trabalhadores e do povo. Ok. Do povo, a gente passa então para a mobilização popular. Talvez, para alterar a realidade brasileira, tenhamos que conseguir uma descentralização do poder que existe hoje no Planalto Central. Mas como mobilizar o país para isso se na esquerda, no próprio PT e dentro das centrais sindicais, parece que há uma preocupação maior com as eleições do que com o fim do golpe ou com a liberdade do Lula, com a representatividade disso? Eu acho que sim, que há essa preocupação. Eu diria que há duas alas. Uma que quer as eleições independentemente da luta contra o golpe, é a ala que a gente poderia dizer que quer virar a página do golpe. Uma frase que foi usada pelo deputado pernambucano do PT, Humberto Costa, logo no começo na Veja e tal. Essa é a ala que acha que, já perdemos, agora bola para frente, como se as condições que foram criadas pelo golpe não existissem, fossem as mesmas de antes. Se desse para dar um reset, apertando, votando não. E toca para frente. E aí você tem a ala que não considera as coisas desse ponto de vista, que é a ala que está nesse momento agrupada em torno do Lula, e da candidatura, da liberdade dele e da candidatura dele. Infelizmente, eu acho que essa ala, embora seja completamente diferente da outra, que quer enfrentar o golpe, porque quer impor a candidatura do Lula, quer dizer, quer garantir direitos que estão sendo caçados, ela também tem a eleição como horizonte. E isso daí é um erro, porque para libertar o Lula, para que ele seja candidato, para que eventualmente ele possa inclusive vencer uma eleição, é preciso uma grande mobilização popular que quebre
que reverta o quadro que foi criado com o golpe. Porque senão nós teríamos que aceitar que, através de um movimento puramente eleitoral, os golpistas que dominam o Estado, o governo está enfraquecido, as instituições estão enfraquecidas, mas eles dominam o Estado. Eles vão devolver o poder àqueles que eles derrubaram, que é uma hipótese muito ingênua nesse caso. Exato. Sobre ingenuidade e a maneira como manipulam essa ingenuidade na população. Os think tanks. No caso de um novo governo de esquerda, um poder que seja, como eu perguntei anteriormente, que seja compartilhado e não mais centralizado, não tão centralizado quanto é hoje. Como é que a gente pode evitar essa contínua atuação dessa tríade, o sistema financeiro, a mídia corporativa e os think tankers? Então, eu acho que nesse caso, o melhor exemplo, embora ele não seja um exemplo perfeito, uma experiência que deu 100% certo, né, até porque eu acho que não poderia ser assim, é o caso da Venezuela. Ou também a gente poderia colocar o caso da Bolívia. No caso da Venezuela e da Bolívia, dada a profundidade da mobilização popular, criaram-se as condições para que os setores de esquerda compreendessem que não bastava governar, que eles precisavam mudar as condições em que eles estavam governando. Daí eles terem convocado uma Assembleia Constituinte para mudar as condições políticas. Acho que isso é uma coisa que nunca passou pela cabeça do PT que esteve no governo. Eles acharam que eles poderiam, ou que eles só poderiam governar nas condições atuais. Então, a questão central é essa. O regime político de 1988 seria capaz de permitir uma transformação maior, ou, se não uma transformação, um progresso da luta política do povo no Brasil? Acho que a experiência provou que não, né? E agora esse regime está em completa dissolução. Uma questão chave, né, da luta nesse momento, que partindo da luta contra o golpe, pela libertação do Lula e tudo mais, é colocar como questão central a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte baseada na mobilização popular, porque senão nós vamos cair na mão do sistema eleitoral atual, que é profundamente reacionário, e que essa Assembleia Constituinte deveria ter um programa democrático que contemplasse a reforma agrária, a defesa do patrimônio nacional, o fim das concessões de rádio e televisão para empresas capitalistas e políticos, etc. e tal. Um programa, né, que realmente modificasse profundamente as condições políticas do país. Pensar em voltar ao governo, manter aquela situação antiga, tudo sem modificar nada, eu acho que isso daí como é que se diz? É uma utopia, não vai acontecer. Mas também eu vejo que o próprio PT compreendeu parcialmente isso daí, porque o próprio Lula levantou a palavra de ordem de uma Assembleia Nacional Constituinte. Mostra uma consciência de que não dá, você não vai. Você tem que desmantelar esse aparato, né? Tem que haver uma profunda reforma para que a gente possa andar para frente, né? No nosso caso, nós defendemos a luta por um governo de trabalhadores, nós somos socialistas e tudo mais. E nós achamos que também a luta pelo socialismo passa por esse desmantelamento, por ampliar as condições em que a classe trabalhadora possa se organizar politicamente, se mobilizar e tudo mais. Perfeito, perfeito. Agora o tema que tem sido mais sensível, assim, a ruptura entre como parte do pessoal do Duplo Expresso entende a situação e como outros setores da esquerda, nas quais o PCO está incluso, lê a atuação sobre as Forças Armadas. Então, há 30 anos eu era aluno do Colégio Militar de Porto Alegre. Eu vi na sua. Então, essa minha pergunta começa e acaba em Porto Alegre. Parece que, mesmo depois de tanto tempo, são 30 anos,
as Forças Armadas do Brasil continuam presas a uma posição, vamos chamar assim de fictícia, né, que estigmatiza a vontade, a união e a organização dos trabalhadores como se isso fosse coisa de comunista. Uma ameaça à segurança nacional. Exatamente. Como fazer com que eles possam trocar o que parece ser um apoio incondicional ao Consenso de Washington, que é de 1979, por um apoio ao Consenso de Porto Alegre, ditado no Fórum Social Mundial em 2005? Eu acho que o trabalho político em relação às Forças Armadas, ele é uma coisa complexa, porque as Forças Armadas são muito antidemocráticas, tá? Apesar de que hoje em dia no Brasil, por uma série de informações que eu tenho, até existe uma certa permeabilidade à política dentro das Forças Armadas, né? O comando é muito reacionário, né? Vai da extrema direita para os liberais, tipo Consenso de Washington. E não passa para uma esquerda nacionalista nem nada como já houve no passado. Agora, eu não... pelas nossas críticas às Forças Armadas, muita gente poderia entender que nós consideramos que não é possível fazer nada aí. Não, eu não tenho essa opinião. Eu acho que não só é possível, como se nós temos interesse em politizar o futebol, nós temos interesse em politizar as Forças Armadas também, mais ainda do que o futebol. Aquele pessoal está todo armado, né? É uma força real dentro da sociedade e é necessário politizar as Forças Armadas, coisa que muita gente discorda, que acha que as Forças Armadas não deveriam ser politizadas. Deveriam ter apenas um papel técnico. Técnico. O que é impossível, porque os comandantes eles são politizados e atuam politicamente. Nós temos que politizar o resto. O instrumento fundamental para a politização das Forças Armadas, na minha opinião, é a luta pela soberania nacional. Por exemplo, o que eu vejo é que aparecem aí a direita militar falando em patriotismo, mas o programa deles é um programa entreguista da riqueza nacional. Então, caberia à esquerda, nós temos esse programa, denunciar isso daí e apresentar um programa de defesa do país de verdade, porque as Forças Armadas profissionalmente estão voltadas para a defesa do país. Então, isso tem que ter uma penetração, não é simples, não vai acontecer de maneira imediata, mas tem que ter uma penetração. É preciso denunciar quando o Jair Bolsonaro vem a público e fala que a Amazônia não é brasileira. Isso daí é uma posição antinacional. Se ele é patriota, então a gente já não sabe mais o que significa a palavra patriota. Os comandantes militares, todos eles têm uma posição entreguista. As declarações são muito claras. O Mourão, o Etchegóin, todo o comando militar tem uma posição direitista e entreguista. E o comando é uma ameaça golpista. E nós temos que dizer o seguinte, que qualquer golpe ou intervenção militar não vai ser a favor do povo, não vai ser a favor do país, vai ser para reforçar a política que o Michel Temer está tendo nesse momento. Agora, é possível e é preciso fazer um trabalho de politização das Forças Armadas. Isso passaria por uma mudança na formação, no que seria o currículo da Academia Militar, por exemplo, que é isso que vai direcionando, talvez, os militares chegarem ao ponto de rigidez que eles têm em relação às propostas mais progressistas para o país. Se houver um governo que tenha a capacidade de fazer isso, logicamente seria uma coisa positiva. Mas nesse momento em que nós estamos enfrentando uma situação onde toda a esquerda está na oposição, seria necessário fazer uma propaganda política, não fazer essa propaganda política água com açúcar que é dirigida para as eleições, mas falar coisas com um conteúdo muito profundo, né? Para que a opinião dos militares possa se deslocar. E eu acho que a propaganda ela é mais ou menos assim, em todos os setores. Há setores mais maleáveis e outros menos maleáveis, mas no final das contas vale aquele ditado popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem que insistir, tem que mostrar o caso do almirante Othon, que foi perseguido porque ele estava desenvolvendo o submarino nuclear, tem que mostrar o caso da base de Alcântara, tem que mostrar que a questão do petróleo também é uma questão, não é simplesmente
apesar da gigantesca importância, uma questão econômica, mas uma questão de soberania nacional. Estratégica, que a venda das companhias elétricas também é uma questão de soberania nacional e aí por diante. E revelar e politizar é um processo, né? A esquerda toda deveria fazer isso daí. Não adianta ficar, na minha opinião, fazendo média com a ideia de setores militares que querem reprimir o crime e tal. Tem que falar, isso aí é totalmente secundário. O grande crime é entregar a base de Alcântara, entregar o petróleo. O satélite brasileiro. O satélite brasileiro, o submarino nuclear, Embraer. Esse é crime. Esse é crime em grande escala. Né? Por que alguém vai se preocupar em perseguir um pobre coitado aí, né? Quando você está sendo assaltado numa escala industrial? Certo, porque, no final das contas, Forças Armadas não são polícia. Não são polícia, exatamente. Partindo para a minha área de atuação, como eu disse, eu sou arquiteto, então eu tenho interesse em política habitacional, acho que isso é um grande problema no Brasil. Dentro do universo da construção civil, nós temos diferentes formas do Estado atuar no âmbito da moradia. Há alguma experiência observada aqui no velho continente que possa ser replicada no Brasil para que a gente não só diminua o déficit habitacional que nós temos hoje, na casa de talvez 7 milhões de moradias, mas também para que se qualifique as áreas urbanas? Eu só vou citar o exemplo do Minha Casa Minha Vida, que eu sou um defensor e um crítico ao mesmo tempo. Eu acho que ele resolveu uma pequena parte do problema, mas ao mesmo tempo criou guetos nas cidades. Não houve uma integração dessa população com o tecido urbano. As pessoas continuaram sendo escanteadas para as margens da cidade, marginalizadas. O programa social do Estado não pode marginalizar a população. Por acaso tu observou alguma coisa por aqui que pudesse ser levada para o Brasil? Não vi, eu não conheço também, não vou me aventurar em me mostrar como expert do assunto, porque eu realmente não conheço. Nós temos logicamente uma posição. Eu concordo com você que a população não tem que ser jogada para o limbo urbano, né? Deveria haver um projeto de maior integração, quebrar os guetos sociais e tudo mais, o que é complicado no capitalismo, mas qualquer iniciativa de esquerda deveria trabalhar nesse sentido. O problema maior que eu vejo de projetos como Minha Casa Minha Vida é que eles são baseados no financiamento do sistema financeiro capitalista. Então isso daí é uma limitação decisiva para o problema, né? Sem falar que chega uma hora que o Estado não tem condições de impulsionar todo esse financiamento, subsidiar, etc. e tal. Eu acho que deveria ser uma iniciativa estatal, né? O Estado tem capacidade de fazer isso daí, é um problema-chave social no Brasil, então por que não fazer? Sem falar que se o Estado fizesse, você teria dois ganhos, porque um plano em larga escala de construção de moradias populares poderia permitir empregar um grande número de trabalhadores e diminuir o desemprego. Quer dizer, então seria uma obra de duas faces, enquanto que as construtoras não. Trabalham com aquele sistema do lucro extremamente rígido no que diz respeito à mão de obra e tudo mais. A posição que eu tenho é uma posição mais genérica, mas vai nesse sentido, né? Perfeito, perfeito. Nossa última questão, que diz respeito à bagagem de volta. Em termos quantitativos, estou falando realmente quantitativos, não qualitativos, o Partido da Causa Operária ainda tem pouca penetração política no Brasil. O que é a experiência dos movimentos sociais locais, dos sindicatos locais, que são extremamente organizados aqui, pelo menos o que a gente observa aqui nos países nórdicos, e dos partidos de esquerda com quem tu tem contatado? O que eles podem oferecer ao PCO para ampliar essa representatividade no caso de termos eleições? Os países europeus, eles têm uma tradição de organização muito maior do que o Brasil. É todo um processo histórico, todo um processo de educação da classe operária local. Tem a ver também com a economia, logicamente.
E nesse sentido, num dado momento, criaram-se condições muito melhores para a esquerda progredir na Europa do que no Brasil, né? A base para o progresso político, no sentido democrático, né, do regime democrático burguês, no Brasil ela sempre foi muito estreita. Apesar de que em dados momentos que eu diria assim, excepcionais, de grande mobilização, o Partido Comunista teve uma presença importante no Brasil. O PT é um pouco diferente, porque o PT é um partido puramente parlamentar nesse sentido. Agora, o que eu vejo na Europa é que a esquerda, de um modo geral, está num retrocesso muito grande, maior inclusive do que no Brasil. Por exemplo, os partidos social-democratas, eles estão retrocedendo. A gente vê o caso da França, né, muito interessante. A gente vê uma situação contraditória, que tem um lado muito progressista, mas, por outro lado, uma crise muito grande no Partido Trabalhista britânico, onde o Jeremy Corbyn tomou a direção do partido com o apoio de uma nova base que foi criada aí de militância, mas o partido está numa tensão enorme, quer dizer, mostrando a dificuldade desses partidos de progredirem com uma política de esquerda, né? O Partido Socialista espanhol não vamos nem falar. A crise é extraordinariamente grande, eles estão fora do poder há muito tempo, voltaram agora por uma situação muito específica. O Partido Socialista Alemão teve uma política de aliança com a própria Merkel que compromete o futuro do partido numa certa medida. Quer dizer, são partidos que estão numa situação difícil, dado o fato de que eles apoiam a política neoliberal ou apoiaram num dado momento, né? Estão aliados de alguma maneira. Estão aliados de alguma maneira. Houve algumas tentativas de substituir esses partidos por partidos mais à esquerda. Se isso tivesse acontecido, vamos supor, 40 anos atrás, nós teríamos um crescimento grande dos partidos comunistas que havia naquela época. Mas hoje nós temos aí partidos de esquerda improvisados, cuja ligação com os trabalhadores é muito precária. Partidos como Podemos, Syriza, e outras formações, o Mélenchon na França. Seriam uns partidos de esquerda acadêmicos? Acadêmicos, muito baseados na classe média, né? Muito afastados da realidade da classe trabalhadora, que é a grande maioria da população, e, portanto, é difícil de ver o progresso, né? A nossa situação, nesse sentido, é difícil encontrar um modelo aqui para a nossa situação brasileira. Eu acho que o problema maior que o PSOL enfrenta dois grandes problemas. Primeiro, que o regime político em si é muito antidemocrático. Muita gente não se dá conta. Tem gente que chega já falaram para nós, mas vocês não têm nenhum deputado e tal, como se fosse, né, estalar os dedos e conseguir um deputado. Uma coisa que ninguém nota, o pessoal não avalia, é que fora o PT e o PCdoB, os dois por circunstâncias diferentes, mas muito especiais, o resto também não consegue progredir no terreno eleitoral. O PSOL tem aquele grupo de deputados que foi eleito pelo PT e depois continuou. Mas se eles tivessem que começar do zero, eles também não teriam elegido ninguém. Então, quer dizer, você vê lá, por exemplo, os partidos de esquerda que são legais. O PSOL não avança, apesar de que já veio com um capital eleitoral do PT. O PSTU não elege ninguém. O PCB não elege ninguém. E nós não elegemos ninguém. Não é um problema de um partido, é um problema sistêmico, é um problema do próprio funcionamento do sistema. Então, quer dizer, o regime é muito antidemocrático. Em segundo lugar, para nós em particular, né, acontece muito o seguinte: a nossa política, as pessoas que têm simpatia pela política do PCO, e isso está ficando muito claro nesse momento de luta contra o golpe, uma boa parte delas vota no PT. Quer dizer, é meio que uma relação de... Mas isso não é ser pragmático? É um pragmatismo dessas pessoas, natural, né? Não é que eu estou condenando nem nada, eu acho que a experiência que deve solucionar esse problema
Mas é meio assim, você ter um marido e ter um amante, né? Um serve para uma coisa, outro serve para outra coisa. Quer dizer que o PCO não serve para casamento, é isso? Ou o PCO não serve para casamento, ou o contrário, o PT que não serve para casamento. Mas o fato é que o pessoal quer ter duas mulheres ou dois homens, dependendo de como a gente veja a situação. Nós vivemos numa oligofrenia política, talvez isso não seja tão absurdo assim, né? Não, mas o fato é que, do ponto de vista eleitoral, né, o PT acaba sendo um obstáculo para o PCO. Ao contrário de outros partidos, a nossa política não é baseada em remover o PT para o PCO crescer, porque isso aí é uma política errada, né? Nós achamos que tudo depende da evolução da situação política e da experiência das pessoas. Mas nós já comprovamos isso. Por exemplo, nós tivemos uma eleição determinada em que o PT de Minas Gerais lançou um candidato a senador para apoiar um candidato do PMDB. E aí o que aconteceu? Uma boa parte da militância, rejeitando esse candidato do PMDB, votou no candidato do PCO, que teve quase 200 mil votos. Uma votação extraordinária, mas mostra onde é que estaria o nosso voto. Certo. Né? Então nós temos esses problemas, não quer dizer que a gente tem que esperar o PT, nada, nós estamos trabalhando, mas a questão da representatividade eleitoral é uma coisa que tem que ser solucionada assim com uma certa... impõe uma série de desafios e complexidades. Ótimo. Nesse ponto nós somos pacientes, nosso partido está crescendo muito na luta contra o golpe. Tem uma organização bem forte, uma atuação bem forte, aproveitando o que as redes sociais permitem hoje em dia, pelo menos na difusão da informação. É isso que se observa. Parece que o PCO é muito mais ágil do que o movimento paquidérmico do Partido dos Trabalhadores em relação aos mesmos fatos. Essa, inclusive, é a nossa prioridade. Ok. Nós inclusive, nós temos uma conclusão que é o seguinte. Você, logicamente que, levando em consideração tudo que eu disse antes, se você quiser progredir no terreno eleitoral, isso tem que ser uma consequência de um progresso fora do terreno eleitoral. Se você tem um público para a sua política, né, de milhares de pessoas, você pode ter uma votação de milhares de pessoas. Se você tiver um público de centenas de milhares de pessoas, a votação tende a refletir em alguma medida isso daí. Nós vemos a eleição como uma consequência e não como um fim em si mesmo. Perfeito. Muito obrigado. Quero agradecer novamente a disponibilidade de Rui Costa Pimenta conversar com a comunidade do Duplo Expresso. E nós temos um slogan que diz que o Duplo Expresso é Lula de A a Z. Mas dentro desse alfabeto, certamente P, C e O estão alinhados. Nesse ponto nós estamos juntos aí. Muito obrigado, então. Eu que agradeço.